Eu queria que você dissesse um pouco da tua experiência em relação à questão da mobilidade, do planejamento, né? Enfim, o que você pensa a respeito disso, assim, em 2016 para frente, até 2020, que vai ser o IA, quais são as nossas dificuldades, metas, o que a gente pode construir até lá, de pensamento, né? Acho que o tema da mobilidade hoje ele é muito importante para as cidades brasileiras, porque nos últimos 50 anos elas expandiram muito e essa expansão foi feita com automóvel. E houve pouquíssimo planejamento de transportes integrado com o uso do solo. Então, o que a gente registra, isso no caso do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem um caso meio especial, porque a gente teve os trens a partir de meados do século XIX, que não aconteceu em boa parte das cidades brasileiras, mas eu estou falando a partir da minha experiência, mas das cidades brasileiras que eu conheço, das capitais. Então, a gente teve uma expansão da urbanização muito grande, toda feita no carro. Então isso não é organizado entre os modais de transporte, porque o principal modal virou o carro. E isso que vem sendo veiculado agora com mais veemência, que a gente vê por aí, ou seja, uma pessoa por carro, as cidades não vão dar conta de manter uma boa circulação, uma boa mobilidade para todo mundo. Então as cidades brasileiras precisam urgente fazer os seus planos de mobilidade integrados com o uso do solo, que esses modais conversem entre si e que com isso a gente, primeiro, reduz o tempo de deslocamento das pessoas. No Rio hoje, uma média de deslocamento são 2 horas. O Rio hoje, há um tempo não era assim, São Paulo nos ganhava. Hoje a gente já ganha São Paulo no tempo médio de deslocamento de mais de 2 horas. A gente tem uma porcentagem maior de deslocamentos com duração maior que 2 horas. Então você imagina uma pessoa que demora 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para ir para voltar, qual é o tempo que fica para ela? Então isso é qualidade de vida, primeira coisa, qualidade espacial, tempo perdido e deseconomia que isso gera, ou seja, deseconomia para as próprias pessoas e para a própria economia da cidade. Então, isso eu vejo com muita urgência na cidade de uma maneira geral. Aqui em Vitória, que eu caminhei um pouquinho, a gente foi ao centro, etc., que está bem no centro, porque ele não foi totalmente substituído. Você tem tecidos variados ali convivendo. Vocês devem ter tido uma legislação um pouco tolerante com relação a gabaritos, altura. Mas a quantidade de carros, o estacionamento de carro no centro, eu achei absurdo. Mas aqui em Vitória, o transporte, né, que a gente tem aqui mais presente é o transporte de veículos, de ônibus, né, veículos leves, enfim. O transporte da massa é o coletivo. É o ônibus. É um ônibus. Então, não tem outro. Então, nós já tivemos um transporte aquaviário, né, que ligava Vila Velha a Vitória, que foi desativado, poderia ser retomado. Então, eu acho que o que nós gostaríamos de ouvir de você é de que forma que você entende essa integração desses modais para uma cidade como Vitória, por exemplo, que é uma cidade relativamente pequena. Por conta dessa política em cima do automóvel, em cima do pneu, né, dos últimos 50, 60 anos, os ônibus viraram monopolistas da mobilidade urbana. Então você tem que investir em outros modais. E o ônibus, ele hoje nas cidades brasileiras, ele é estrutural. Então devem existir eixos principais de deslocamentos em Vitória que poderão receber modais de maior capacidade do que os ônibus. Então esse planejamento, aonde que eu consigo colocar um modal que a partir dele eu vou alimentar, a partir dele, com um modal complementar, que podem ser vários, pode ser barcas, pode ser o próprio automóvel, bicicleta, enfim. Bicicleta pra caramba, porque aqui a topografia favorece. Então esse planejamento tem que ser feito. E também uma mudança de mentalidade.
Porque, Mas o que são essas... O que são, evidentemente que é muito mais fácil você pegar o seu carro. Você não precisa, né, ter fricção nenhuma. Você pega a comodidade do seu carro, você chega, sai da sua casa. Se você tiver vaga disponível, você para na porta do seu escritório ou do seu trabalho, vai trabalhar e depois volta. Os deslocamentos aqui por carro devem ser 15 minutos. Eu lembro o André falando 15, 10 minutos. Então isso é um conforto. Mas isso também, você deixa de ver a cidade. Sim, claro. Você se isola de um... Você se isola, você está sempre solitariamente, você sai da sua casa, solitariamente dentro do seu carro e chega no seu trabalho. Então, embora talvez vocês não tenham hoje, não sei a condição aqui, de tempos muito altos de deslocamento, que, né, te permite cumprir esses deslocamentos de carro, mas isso te priva, por um lado, de você viver a cidade, viver a urbanidade. Vitória é linda, cheia de Vitória é linda, a cidade que está bem cuidada. Aqui tem alguns problemas, né, de horários de pico e a terceira ponte, a segunda ponte, enfim, essas ligações da capital, né, com os municípios que estão exatamente contíguos, nem vizinhos, contíguos. É uma malha... Vila Velha, né? Vila Velha, a Serra, Cariacica, enfim, é uma ligação muito próxima. Essas ligações são as ligações estruturais, justamente essas ligações que eu estou falando aqui, ou seja, nesses eixos principais, você já não dá para fazer isso exclusivamente de carro. Teria que se investir num modal de capacidade maior. Isso seria o quê? Tipo um VLT, no Pode caso? ser um VLT, que hoje ele se insere muito bem dentro da forma urbana, né? E ele permite um certo deslizamento, assim, você passa pela rua. A obra também não é tão cara. Melhor para qualquer cidade é metrô. Isso a gente não tem dúvida. Mas tem que ver se a cômputo, né, o total de deslocamentos compensa o metrô. Senão... Até o adensamento, até uma política mais para frente até, né, de ocupação. Mas aí você faz hoje um VLT, futuramente você faz um metrô. Na hora certa você já pensa. E você vai planejando esses corredores principais, esses corredores estruturantes que engarrafam com modais de maior capacidade. E com integração com outros modais para ter a diluição. A integração, quando você faz esse planejamento, ela é o lugar principal. Sim. Porque nesses polos, que eu chamo polos de mobilidade, é o lugar que você tem que ter uma acessibilidade plena. Sim. A gente chama da acessibilidade do velhinho e da criança. Porque se o velhinho e da criança podem se mover nesse espaço com facilidade, qualquer outra pessoa vai conseguir. Mesmo uma pessoa que tem algum problema de mobilidade mesmo. Isso que eu estou assim, visualizando seriam tipo praças, esplanadas, com que aquilo a pessoa chega ali. Facilidade de leitura, de troca de modal para o outro. Desses polos de mobilidade, como é que eles podem ser equacionados? Sim. As facilidades que eles têm. Tem que ter um espaço confortável para o usuário de transporte público. Mas você está falando que Vitória é uma cidade que você percebeu muito claramente, em comparação a outras que você conhece, claro, que é uma cidade que a coisa ainda flui, ainda tem uma fluidez. Flui. Para o automóvel, ainda flui. Ainda flui. Então, de repente, já é o momento da gente já estudar essa outra integração, como você falou. Eu acho que é uma onda irreversível. Istambul, como é que funciona essa coisa do mar, das barquinhas que você viu? Você tem tramway, você tem um bondezinho e você tem o tempo todo barquinhos fazendo conexões. Então o tramway chega na estação de barcas. Estou dizendo isso em Istambul porque é uma cidade com essa característica. No Rio, por exemplo, a gente também... Aquelas barcas não funcionam como elas poderiam funcionar. É um problema você quebrar esse monopólio. Mas são as mesmas barcas desde os anos 50, né? 60. Então, algumas barcas novas, mas 70, que também não são satisfatórias. Conforto, serviços, os horários. A mesma questão a gente tem no Rio, por exemplo, dos bairros suburbanos, que ainda são atendidos por trens que não tem ainda, já deveriam ter há muito tempo, um padrão de metrô. O trem ele funciona por horário. Metrô não, a cada 2, 3 minutos passa um metrô lá, você entra e sai. Então,
do que eu estou acompanhando aqui, e na nossa experiência de vida mesmo, a gente percebe que uma das coisas que está muito associada a você ter uma boa mobilidade eficiente, enfim, uma coisa que, né, que funcione, ela tem que estar ligada ao conforto também, né? Claro. Conforto, qualidade de vida, passeio. No Rio de Janeiro, muitas pessoas hoje vão até o metrô, se aproximam de uma estação de metrô de bicicleta. Ou até os apartamentos são mais valorizados em função daquela... Pega a sua bicicleta. Um amigo, há pouco tempo, ele falou, não, por causa da crise, eu estava com muito trabalho, eu pegava um táxi para trabalhar no Largo do Machado, ele mora no Leblon. Aí eu diminuiu a quantidade de trabalho por causa da crise, e eu agora vou de bicicleta, porque não está inaugurado ainda lá a estação. Eu vou de bicicleta até Ipanema, ele falou assim, melhorou a minha vida. Pega o metrô e chega... É lindo, eu ando ali pela orla, chego já no trabalho com outro astral. Então é também um certo prazer de você viver a cidade. Isso é o que você tinha dito também, a questão da otimização, né? Você começa a otimizar tudo, né? Você otimiza o tempo. O tempo é a questão, acho que, número 1. Primordial. Rio hoje, que a gente tem deslocamentos de uma hora e meia, 2 horas, ao invés de você ficar engarrafado dentro do seu carro, no meio da Visconde Pirajá, você pega a sua bicicleta, vai caminhando ao longo da praia de Ipanema, não vai ficar engarrafado, pega o metrô, deixa a sua bicicleta lá, pega o metrô, chega no Largo Machado, no centro, sem ficar parado tendo que dirigir um carro. Você otimiza seu tempo, sua qualidade de vida, sua saúde. Uma outra coisa que a gente tinha conversado também, que eu achei, né, que é bastante legal, a questão de que a cidade está caminhando mais o adensamento em função dessa malha e dessas opções de mobilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que aconteceu é que a mancha urbana aumentou. O planejamento dessas áreas periféricas não foi feito como deveria ser feito adequadamente. Então, eles não são servidos por transporte público, ou se são servidos, são mal servidas por transporte público. Então, o que a gente deveria fazer agora é ver quais são os eixos mais carregados, estruturantes dessa mancha que já é urbanizada, e promover o adensamento dessas áreas que já estão urbanizadas. Aí entra o e restringir essa questão avassaladora de ir comendo essas bordas da cidade infinitamente, expandindo a cidade. Isso, aí você vai alongando mais as distâncias, distanciando mais a pessoa do seu trabalho. Sim. E isso é péssimo, enquanto você tem, certamente, áreas vazias nesse meio do caminho. Então, ou até uma própria renovação, né? Dependendo. Se tem disponibilidade, né, dependendo da área, pode ter. Sim. Área disponível para renovação, terrenos ainda vazios, áreas de estacionamento, que a gente chama terrenos de engorda. Terrenos de engorda, terrenos de engorda. Aí você pode ir com mecanismos, instrumentos, se você está planejando um corredor de transporte público, que essas áreas ou elas têm um IAT, né, um índice de aproveitamento maior, ou tem uma outorga onerosa, onde o poder público está investindo numa qualificação, numa requalificação desse transporte público, para fazer com que as pessoas usem o transporte público na cidade, vivam a cidade. Então, a cidade é o lugar das oportunidades. Então, aquele investidor, se ele tem um terreno, e se o próprio Estado faz um investimento que vai permitir que esse terreno se valorize, porque ele tem uma infraestrutura melhor que está servindo ele, esse terreno ele vai ter um encaminhamento. Sim, mas assim, eu estou meio perdido por tantas possibilidades. Mas assim... Não tem tantas. Não, mas é uma coisa do poder público ou é uma coisa integrada? Porque Vitória, assim, o Espírito Santo, região metropolitana, que a gente chama, nós temos municípios muito próximos, onde essas sedes dos municípios ou os centros econômicos
dos municípios são próximos. Os municípios podem ser grandes, Vitória é pequena, mas os municípios são grandes. E você tem até área rural, enfim, mas a parte econômica, né, que foi acontecendo, a ocupação, ela está mais próxima, entendeu? E eu penso que essa ligação, talvez ela tenha que existir através de uma nova instituição, né, que tenha a contribuição de cada município. Tem o Estatuto da Metrópole. O que acontece com o Estatuto da Metrópole é que ele ainda esbarra numa certa autonomia dos próprios municípios. A nossa estrutura governamental dá muita autonomia aos municípios. O Estatuto Metrópole é muito recente. Sim. Então, você criar esses entes metropolitanos que possam planejar essa área urbanizada, que engloba vários municípios, além do município mãe, os municípios de entorno, é essencial. De planejamento. Isso tem que ser pensado, toda a área urbanizada ela tem que ser pensada conjuntamente. Uma visão macro mesmo. Porque senão as políticas elas são feitas por cada um dos municípios. Sim, que é o que acontece no Espírito Santo aqui. Então, quando você passa de um município para o outro, então, como território, a urbanização está emendada. Mas como política urbana, uma vale aqui e a outra passa a ser outra lá. A gente já tem o Estatuto da Metrópole, no caso do Rio, por exemplo, já tem um ensaio, está se negociando de como gerenciar isso, mas ainda é muito tímido. Como política, a gente tem que batalhar para você ter entidades de planejamento metropolitano, que aí vão fazer pesquisas e vão planejar. Esse é o caminho, então. Esse é o caminho. Porque, por exemplo, mora em Vila Velha e trabalha em Vitória. São 2 municípios. E a pessoa faz isso 2, 3 vezes por dia. É único. É uma única dinâmica urbana. Não são 2 dinâmicas, são 2 limites territoriais administrativos, mas territorialmente e espacialmente um só. Sim. Porque a dinâmica socioeconômica ali, produtiva, é uma só. Entendi. Então você tem que ter um ente que planeje essa totalidade. No caso, respeitando as políticas municipais integradas, né? E aí tem que integrar, talvez, por exemplo, você pode eleger temas que sejam prioritários. Definitivamente, mobilidade urbana é um deles. Claro, com certeza. Saúde, a questão também, de hospitais, né? a questão ambiental é outra. Saúde é outro tema. No caso do Rio, por exemplo, é o caso clássico, você sai de Nova Iguaçu para um hospital no Rio. No centro do Rio. Porque os hospitais no município do Rio de Janeiro são Lá no Espírito Santo também a coisa acontece de uma forma muito próxima. Então, sobrecarrega o município mãe em algumas áreas. Isso pode ser pensado de uma forma mais integrada. Então, o que a gente está falando mais é uma ocupação do território mesmo, né? Uma coisa mais pensada para poder Pensar o diminuir. planejamento do território urbanizado como um todo, independente dos limites administrativos municipais e a definição de políticas que conversam. Você pode manter a autonomia dos municípios, mas as políticas são direcionadas no mesmo sentido. Numa história dessa, num projeto desse macro, o município vai querer puxar para ele, assim, necessariamente, uma política de desenvolvimento. Ele pode continuar recolhendo o ISS dele, não. Não, não digo ISS, mas eu digo uma política de importância econômica. Então, no estudo desse macro, né, de alguma forma, eu imagino que através de pesquisas vai se identificar onde estão os polos. Os polos econômicos mais fortes. E até estudos de equilíbrio disso no futuro. De maior produtividade. Claro. E aí você vai dizer assim, olha, essas centralidades aqui desempenham um certo papel dentro dessa dinâmica metropolitana inteira. E até com algum incentivo futuro para que aquela região ocupe, que tem uma importância maior. Agora, o principal é você ter pesquisa. Sim. No caso, por exemplo, dos planos de mobilidade, você tem que ter pesquisas de origem e destino. Tem que saber como as pessoas se movimentam.
Então, a outra deficiência que a gente tem é a ausência de pesquisas frequentes, séries históricas. Não são coisas pontuais. Séries históricas, ou seja, o planejamento, o planejamento do território ele tem que ser incorporado, não em picos, mas com continuidade. Sim. Isso não tem que ter variações, tem que ter uma continuidade única. Planejamento de 10, 20, você vai ter metas para cada um desses anos e você adequa essas metas ao longo do tempo. Que a gente faz, a gente tem políticas urbanas de fôlego muito curto. Elas têm que extrapolar governos, elas têm que ser de Estado. Sim, claro, elas têm que ser de Estado. Tem que ser um outro olhar. Extrapolar a questão toda, essa é a questão do governo, porque evidentemente que o político ele quer inaugurar uma obra, ele quer inaugurar uma rodoviária, ele quer deixar uma marca dele e isso está acima, né? Claro. Eu vi isso no início, lá em Barcelona, em 99, por aí, aquela coisa da região metropolitana de Barcelona. Né? Você tem na tua bagagem experiências de lugares que já funciona isso de uma forma mais integrada no Brasil, enfim? O Brasil, eu acho que assim, eu acho que São Paulo, porque São Paulo tem acho que chama Implaza, que tem levantamento de dados, tem pesquisa metropolitana. No Rio de Janeiro, como o Rio passou por capital, depois de capital, a gente tem problemas acumulados aí do estado da Guanabara, então a gente tinha um ente de planejamento, isso foi desfeito. De dados, a CEPERJ agora também, né, a estatística da CEPERJ, mais recentemente pelo Pezão, ele está querendo eliminar isso, porque o governo do estado está cortando custos. Então isso não pode acontecer, você tem que ter um ente que pesquise,